Para usted, ¿cuáles fueron los principales errores de Brasília? A cidade vai crescendo, as coisas vão se modificando, os espaços livres vão sendo ocupados. É muito difícil manter a ideia anterior. É um negócio do poder. Em Brasília não pode ver um espaço vazio e querer botar um prédio. De modo que Brasília sofreu o que acontece com qualquer cidade. Está lá, está funcionando, o Brasil está bem, o nosso presidente é ótimo, é operário, mas ele é patriota, ele está ligado com o povo, ele sabe que a América Latina tem que se defender, está tudo bem. Si alguien quisiera construir hoy una nueva sede de gobierno en cualquier país latinoamericano, ¿usted qué le podría aconsejar? Eu acho que o importante é ter a densidade fixada. Quer fazer uma cidade para 500 mil habitantes, Sim. As cidades devem se multiplicar e não crescer indeterminadamente. Claro, control del crecimiento. Muy bien. Bueno, hablemos de otras cosas. ¿Cómo es un día en la vida de Oscar Niemeyer? Acordo, venho para o escritório, atendo vocês, televisão, imprensa, querem conversar, almoço, continuo trabalhando até onde for possível. Se possível, volto ao escritório. De modo que trabalhei muito, realmente. Quantas horas? Mas um trabalho baseado, né? Eu tenho prazer em trabalhar, é um trabalho de criação, mas eu acho uma solução diferente, me agrada muito, né? De modo que é assim, vou trabalhando, tenho os colegas, tenho os amigos que vêm, a gente fala sobre tudo, toma um drink, conversa coisa séria, conversa sacanagem, é a vida assim, cheia de contrastes já. Claro. La vida sin descomplicación, tranquila, como va. A vida é um minuto. Sí, claro. Cheia de surpresa, né? E ela é boa quando prevalece a boa vontade, a amizade, né? A pouca importância, que nada é importante. Claro. A vida é um minuto, é um sopro. ¿Le gusta escuchar música? Gosto de samba, gosto de tudo, gosto de ouvir música clássica. Nós tínhamos dois grandes músicos, o Villa-Lobos e o Tom Jobim, né? De modo que faz parte da vida. Né? Claro. ¿Qué recuerdo tiene usted de Juscelino? É um homem determinado, né? Eu me lembro que primeiro nós fizemos Pampulha, é uma cidadezinha ao lado do lago, né? Em Belo Horizonte. Foi o mesmo que Brasília, foi o início de Brasília. A mesma correria, a mesma falta de dinheiro, as mesmas emoções, as mesmas preocupações. Pampulha teve muito sucesso. Isso deu ânimo a JK para fazer Brasília. Eu me lembro quando ficou pronto Pampulha, ele veio ao meu escritório e me disse: Oscar, fizemos Pampulha, agora vamos fazer a nova capital. Mas Brasília não foi para mim o mais importante, não. Eu gostei de andar pelo mundo, trabalhar na França, trabalhar na Itália, trabalhar na Argélia, encontrar solidariedade de toda parte, né? Levar a nossa arquitetura para o exterior, de modo que o meu trabalho mais importante não é em Brasília, é por esses lugares onde eu andei. Por exemplo, em Constantine, na Argélia, fiz uma universidade muito importante, diferente das outras. Na França fiz o Partido Comunista, né? Na Itália fiz a série Mondadori. Eu trabalhei muito no exterior. E o que me agradou é que eu encontrei muita receptividade, né? Como pessoa de esquerda, eu encontrava muito apoio, muito interesse. Eu me lembro que eu cheguei na França, o André Malraux, que era o primeiro-ministro, ele criou logo um decreto para eu trabalhar na França com o arquiteto francês, né? Isso me ajudou muito. E por toda a parte que eu andei, eu senti que foi no período da ditadura no Brasil, né? Então fiquei por fora do Brasil,
e sentindo que existe ainda a solidariedade, a boa vontade entre os homens, isso é o principal. Y ahora, ¿cuál es su recuerdo de Israel Pinheiro? Foi a figura mais importante para a JK. Sem Israel Pinheiro, Juscelino não tinha feito Brasília. Que era honesto, era corajoso, era trabalhador, uma figura muito importante. Muy importante de Brasil, sí. Como é que você sabe essas coisas? Usted es perseguido y le toca abandonar el país, y Juscelino también. Cuando la dictadura, usted es perseguido y le toca abandonar el país, y Eu fui Juscelino para también. fora do país antes da ditadura. Eu fui para a França para fazer Antes. era do partido. E quando cheguei lá, estourou a ditadura. De modo que eu fiquei mais tempo por lá, fiquei andando pela Europa. Depois vim. Mas mesmo vim, um ano talvez depois, a ditadura já tinha diminuído. Já estava mais calmo o ambiente. Mesmo assim, no dia que eu cheguei, me levaram para a polícia. O pessoal não esquece a gente, não. En Brasilia se construyó inicialmente pensando en digamos, la planificación que hizo Lúcio Costa, ¿ya? Y la idea luego de ustedes era que no existieran mucho tráfico vehicular, cambió totalmente. Ahora hay mucho vehículo. Agora vai entrar a pessoa escolhida para fazer a parte de urbanização, né? O estudo do tráfego, né? Os carros populares vão funcionar em Brasília, né? Reduzir os automóveis de passeio, isso tudo está previsto. Podia ter começado um pouco mais cedo, mas tudo vai se regularizar. ¿Usted siente que tiene alguna influencia en su diseño de Le Corbusier? Não, ele pensava diferente. Eu faço a minha arquitetura, cada arquiteto deve ter a sua arquitetura. O concreto hoje permite tudo, é generoso. Quando eu faço um projeto, eu procuro reduzir os apoios, tá? E a arquitetura fica mais audaciosa. Os espaços ficam mais generosos. E eu posso atuar com a minha arquitetura e procurar forma diferente, que é essencial. A arquitetura tem que criar surpresa e não ser uma repetição do que existe. ¿En qué se inspira usted en las curvas y en los A redondos curva é de su... sempre natural. A gente não inventa a curva. Ela surge espontaneamente na hora de desenhar. Eu posso fazer um projeto sem sentar na prancheta, pensando. A arquitetura está na cabeça. Você pensa 2, 3 dias, você faz o projeto. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro. Teleamiga Internacional reúne a la familia. Teleamiga Internacional reúne a la familia. Brasil brasileiro, mulato insoneiro. Por último, hablemos un poquito de Latinoamérica. ¿Cómo ve usted hoy día a Latinoamérica? Eu acho que a Latinoamérica, o objetivo é unir os povos da América Latina, tem que se unir para lutar contra o invasor. Eu acho que é importante a América Latina se unir para defender o território, essas coisas importantes que nós achamos, a soberania, a boa relação, isso. ¿Cuál es su sentimiento con el Partido Comunista todavía? ¿Lo siente en el corazón? Nós estamos nisso, nessa briga, desde que o dia que a história universal se iluminou, Marx dizendo que os homens podiam viver iguais. E essa luta vem desde esse tempo. Nós temos que ficar quietos, trabalhar, apoiar os movimentos progressistas e seja o que Deus quiser. Maestro, un mensaje para toda la gente que lo va a O estar viendo. importante é a pessoa compreender que deve haver a solidariedade deve prevalecer.
a solidariedade, a maneira de um olhar o outro, sem imaginar defeitos, ao contrário, achar que todo mundo tem uma qualidade, andar de mãos dadas, pensando que a vida é um minuto, que não há razão para pensar que é importante, que é ridículo o jeito de pensar que é importante. É uma coisa minúscula, né? O universo passando. A vida é um sopro e nada mais. Maestro, queremos agradecerle mucho esta entrevista que nos ha concedido. Es muy importante para nosotros, para la juventud, para la posteridad. Su sabiduría, su inteligencia, su entrega es algo maravilloso para todos nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, maestro. Pues ha sido la entrevista con el maestro Oscar Niemeyer, quien su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento nos ha permitido llevar a todos ustedes ese pensamiento legendario que ya para el mundo entero viene siendo una raíz de importancia por lo que significa y por lo que es. Después de haber tenido esta maravillosa experiencia de esta entrevista con el maestro Oscar Niemeyer, encontramos una gran reflexión, sobre todo en su aspecto de vida, en su forma de pensar, cuáles fueron sus emociones, cuáles fueron sus motivaciones, cuál era su filosofía de vida y cuál era su posición política, que él la dijo muy clara en la entrevista, respetable desde todo punto de vista, porque cuando un hombre nace con una idea y muere con ella, quiere decir que tuvo integridad en su propia vida, mantuvo la firmeza de sus propias ideas. Nos habló bastante, nos contó parte de su vida, nos contó su pensamiento, nos contó esa gran obra en la cual él participó como diseñador, Brasilia, su amistad y sus recuerdos sobre Juscelino Kubitschek, sobre Israel Piñeiro, personas importantes en este tipo de proyecto. Y además, ¿cuál es el fin que él tiene en su sentimiento y en su cabeza sobre América Latina? Ahí lo dijo con mucha claridad. Toda esta serie de aspectos han sido lo que le han dado a esta entrevista su verdadera importancia, una importancia que debe servir para mucha gente en la juventud y en la historia. Desde Brasilia, soy Diego Arango, para Teleamiga Internacional, y esta fue la entrevista con Oscar Niemeyer. Un hombre inspirado en la filosofía del universo, con amplio sentido espacial que se expresa en sus obras. Un hombre que se caracterizó por su profunda sensibilidad social, la solidaridad y el amor por la gente. De firmes convicciones socialistas, perteneció al Partido Comunista de su país y hasta su último momento se mantuvo fiel a sus convicciones. Oscar Niemeyer es un grande de la historia del arte y de la arquitectura. El tiempo pasa, pero las obras quedan. De ahí que siglos adelante las nuevas generaciones estudiarán sobre quiénes fueron los diseñadores de nuestra época, quienes revolucionaron la figura y el estilo de las nuevas ciudades. Oscar Niemeyer siempre será recordado como uno de los grandes de la arquitectura del siglo XX. Y pasará a la historia como lo fue Gaudí, Calatrava, Le Corbusier, Rogelio Salmona, Lucio Costa, Frank Lloyd Wright, entre otros.